Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre intuição. O que é intuição? A gente não sabe, mas queremos muito falar sobre. Eu acho que é um tema que, querendo ou não, é muito presente na nossa vida. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente tem a escolha de ou analisar ela racionalmente ou seguir a nossa intuição. Eu acho que é uma dicotomia entre essas, enfim, duas opções. E a Uhum. gente queria falar sobre isso. Eu acho que me veio na cabeça porque, enfim, ra recentemente eu comecei a pensar: "Será que eu sou uma pessoa intuitiva?" Porque eu sempre achei que eu era. Até que eu fiquei tipo: "Putz, essa decisão foi meio ruim, né. Será que eu não segui minha intuição? O que que aconteceu?" Mas enfim, a gente quer falar sobre isso. Sim, eu queria contar um pouco a história de quando surgiu esse tema. A Ana Lu meio que brotou com essa ideia quando a gente estava fazendo o nosso jantar de celebração do nosso primeiro episódio de lançamento. A gente estava jantando e aí ela falou: "Amiga, esse é um tema que eu quero muito falar sobre". E na hora que ela falou, eu fiquei meio assim, tipo: "Putz, será que a gente fala sobre?". Enfim. Intuição pra mim sempre foi um tema que eu nunca soube discutir direito, mas eu gostei do desafio, acho que é legal, enfim, eu queria também, em primeiro lugar fazer um disclaimer a respeito desse episódio, de forma alguma a gente tá querendo, passar por cima de algum tipo de religião, cultura ou crença de qualquer forma. O que a gente vai falar aqui é muito a respeito da nossa experiência particular e individual, assim, e do que a gente acredita ser intuição. A partir da nossa perspectiva, sempre fazendo um recorte social, de gênero, enfim, de raça também, e esse é o intuito desse episódio, assim. A gente escutou também um episódio da Lela Brandão, Gostosas Também Choram, que ela fala de intuição. Ela faz uma discussão bem interessante sobre uma perspectiva mais, de gênero, assim, uma leitura feminista sobre a intuição, sobre esse conceito, o que eu acho que não é muito o caminho que a gente quer seguir aqui, né, amiga. Eh, mas, enfim, a gente quer começar o episódio, contar um pouco qual que é a nossa perspectiva sobre esse conceito, enfim. Não sei, amiga, você quer me Sim. complementar alguma coisa? Não, acho que a gente já pode ir começando. A gente vai começar de um jeito muito parecido com a Lela Brandão, então se vocês já escutaram o episódio dela, recomendo que escutem porque é bem interessante. Sim. Vocês podem escutar depois que vocês terminarem esse daqui. Mas ela começa lendo uma definição no Google de o que é intuição. E eu acho que é muito importante, porque eu não sei se vocês lembram, eu e a Amanda a gente estuda direito, a gente não sabe nada sobre intuição. A gente não tem Sim, a enfim, a gente não pode chegar aqui falando o que que é intuição, a gente também não sabe. E eu acho que também é um conceito muito abstrato. sim. Então eu peguei uma definição aqui do Dício, que é um dicionário online de português, e eu vou ler aqui umas definições que ele traz para, enfim, encaminhar um pouco a nossa conversa. A primeira definição é: capacidade de prever, de adivinhar um evento futuro. Pressentimento. Capacidade de entender, identificar ou pressupor coisas que não dependem de um conhecimento empírico, de conceitos racionais ou de uma avaliação mais específica. Conhecimento claro, direto ou imediato, da verdade sem o auxílio do raciocínio. Então, por isso a gente entende que a intuição é aquele primeiro sentimento que você tem quando você é deparado com alguma coisa, que você não precisa pensar, não depende de nenhum raciocínio. E querendo ou não, que nem a primeira definição que eu li, é uma coisa de adivinhar um evento futuro. Você tá prevendo um pouco o futuro, mas você também não é uma coisa muito concreta, porque a gente também sabe que não existe muito isso de prever o futuro na prática. Você pode estar certo ou errado. Enfim. Sim. Acho que uma coisa também interessante de trazer pra essa parte, da gente delimitar o conceito de intuição, assim, no início, é um pouco daquele artigo que você acabou de ler, né, amiga, Sim. sobre intuição, que fala da diferença da intuição e, que coloca meio que em oposto, né, o Uhum. pensamento analítico e o pensamento intuitivo. E o intuitivo como algo automático, algo rápido, sem muita reflexão por trás, e o analítico é uma coisa mais observativa, mais empírica, de realmente você analisar, o momento e depois tomar uma decisão, né, o intuitivo mais ligado a um lado instintivo, assim, né, Sim. enfim. Esse artigo que a É, Amanda falou que eu li, chama A Ciência por Trás da Intuição,
e como ela pode nos ajudar a tomar decisões. É um artigo da BBC, eu vou colocar ele na descrição aqui do episódio, se vocês quiserem dar uma olhada, é um artigo bem Sim, interessante. sim. A gente pensou em dividir também o episódio e falar de perspectivas diferentes da intuição e como ela atravessa a nossa vida. E no primeiro momento eu acho que era mais falar sobre a intuição, meio que a vibe, né, o sentimento que você tem, aquela coisa que você fala: não gostei, não foi dessa Na vez", hora. ou exato, ou tipo: "Meu Deus, é esse o caminho que eu tenho que tomar". Uhum. Enfim, amiga, se você quiser começar, vamos lá. É, então, eu acho que a intuição ela não é só relacionada a pessoas, não é só você conhecer uma pessoa e saber se você vai se dar bem com ela ou não, mas também é em relação a lugares, eu acho também. Você tá num lugar, você fica tipo: "Putz, não era pra eu estar aqui, vou sair daqui, preciso sair daqui, minha intuição tá me dizendo que não é essa vibe". Mas eu conversei um pouquinho sobre esse tema com a minha mãe, então toda a sabedoria dela eu vou trazer aqui pra vocês, mas ela me falou que também a intuição vem de um lado mais primitivo, não é um conceito tão novo. Às A vezes mãe da Ana Lu é psicóloga, só dando sim, esse esse contexto, mas, às vezes, sei lá, imagina uma pessoa primata, vendo, sei lá, uma comida que não tá com uma cara muito boa. Isso já é intuição, é o primeiro sentimento que você faz: "Putz, não vou comer isso não". Então você pode ela vem de vários sentidos, e eu acho enfim, é muito interessante, porque você também não sabe dizer muito o que é intuição e o que não é. E eu acho, enfim, às vezes eu sinto que a gente começa a racionalizar a intuição, Uhum. tentar achar motivos pelos quais a gente pensou da primeira vez dessa forma. Então, eu estava conversando com alguém ontem sobre esse tema, eu falei que eu ia gravar esse episódio hoje, e eu comecei a tentar explicar, porque, ai, se eu me conheço muito bem, eu vou saber com quem eu vou me dar bem ou com quem eu não vou me dar bem. Por isso que quando eu conheço alguém, e eu me conheço bem, eu sei que, por exemplo, alguém, ai, vou falar muito competitiva, não vai dar match comigo. Mas pode ser uma intuição. O que é intuição, o que não é? É meio confuso de saber isso no momento. Mas é exatamente uma Sim. vibe. É um feeling, é uma resposta que dá na hora. E às vezes você pode dar certo, às vezes pode dar errado. E eu acho que a grande questão é: você vai seguir esse feeling momentâneo ou não? Eu acho que a gente inclusive comentou antes da gente começar a gravar, às vezes quando, por exemplo, você tá pronta pra sair de casa, só que você tá tipo: "Não quero". Será que isso é uma intuição sua dizendo que essa uma previsão futura, você fazendo que a noite vai ser chata e que é melhor você ficar em casa mesmo? Ou é esse esse seu traço mais caseiro, que gosta de ficar em casa, que tá falando: não sai", não sei. Eu não sei, eu sou um pouco cética com relação à intuição. Eu estava até explicando um pouco isso pra Ana Lu, até assim, fazendo agora abrindo um pouco isso com vocês, era um pouco do porquê eu me senti desconfortável, talvez, de falar sobre esse assunto, porque, de certa forma, eu não acredito muito em intuição. Eu convivo com muitas pessoas que se dizem intuitivas e eu não sei, assim, eu essa coisa de: "Ah, não quero sair de casa, não tô me sentindo bem", enfim, eu sempre vejo isso de uma forma muito racional, tipo: "Porra, às vezes você tá doente, às vezes você tá deprimido", eu não sei, assim, às vezes é porque tá chovendo e tá, tipo, alagado São Paulo, sei lá, o caos. Então eu nunca confiei muito nisso. Eu estava falando isso um pouco pra Ana Lu também, que é uma característica minha, assim, eu acho que eu não sei, assim, pode ser que eu seja intuitiva, mas não de uma forma clássica, assim, como a gente coloca a intuição. Eh, o que eu entendo, assim, é que eu sou uma pessoa que eu confio muito em fatos, então, as coisas que estão acontecendo na minha vida e se elas estão caminhando para um caminho bom ou para um caminho ruim, algo positivo, algo que vai agregar ou, enfim, algo que não tenha muito, um caráter construtivo mesmo na minha vida. Então, eu acho que eu sou muito observadora. Às vezes, assim, não observadora em tudo na minha vida, eu não sou uma pessoa que as pessoas falam: "Ah, manda repara em tudo", não. Mas eu sou muito observadora da minha experiência para com o mundo, sabe. Eu não presto muita atenção nas outras pessoas, assim, nas coisas corriqueiras da vida, mas eu presto muita atenção, na forma como eu tô me sentindo no ambiente.
E sempre observando as coisas que estão ao meu redor. E e não sei, assim, essa coisa da intuição sempre foi algo que, às vezes que, sei lá, eu sentia alguma coisa, esse caráter, assim, meio de, tipo, intuitivo mesmo, esse pensamento intuitivo, nunca foi pra algo muito positivo, assim, na minha vida, eu não sei explicar. Sempre foi algo meio que me barrava, sabe. A as grandes conquistas, assim, da minha vida foi não escutando o que, sei lá, eu poderia considerar intuição, talvez o pensamento, assim, que eu tinha automático. Eu tenho meio que a ideia de que, sei lá, nós seres humanos, a gente sempre quer o caminho mais fácil, sabe, em tudo na nossa vida. E eu acho que, por exemplo, a minha intuição é uma intuição, pra mim pelo menos, que me leva muito pra esse lugar de inércia, querendo um pouco o que a gente estava falando no último episódio de coragem, eh, e pra eu fugir dessa lógica, muitas vezes eu tive que não escutar o que o meu subconsciente, o que a minha intuição estava falando pra eu fazer, sabe. Então, a intuição pra mim, ela tá muito nesse lugar de, não sei, algo meio que eu racionalizo muito a intuição, que eu olho pra nós seres humanos e falo: "Cara, a minha intuição vai falar: 'Não sai da cama, fica em casa', hashtag fica em casa, fique deitada, economize energia, não corra atrás do seu", sabe. E não sei, é um pouco essa a minha visão, assim, sabe, sobre a coisa. Eu acho isso muito interessante que você falou, porque eu me considero uma pessoa intuitiva. Inclusive eu vou falar um pouco sobre isso, mas, sei lá, com pessoas pelo menos, eu acho que eu sempre tomei boas decisões, decisões intuitivas que aconteceram naturalmente, sabe, nem parece que foi uma decisão, de tão natural que Hum, foi, eu acho que isso veio exatamente de uma intuição. Mas, dito isso, eu também já enfim, meu primeiro instinto pra alguma coisa é: "Putz, não quero não". Eh, Até o intercâmbio, eh, eu já falei muito sobre isso, de novo falando sobre intercâmbio em um episódio, mas às vezes o medo, por exemplo, meu medo de morar 6 meses sozinha, poderia falar mais alto do que minha intuição. hum, Eu lembro também teve uma aula que eu fiz, sozinha, sem nenhum dos meus amigos, num curso diferente lá na faculdade, e eu poderia ter deixado o meu medo falar mais alto, às vezes o medo fala mais alto do que a intuição. Minha mãe também deu um exemplo, imagina você tá num barco com seus amigos, tá todo mundo bêbado, e eles começam a, tipo, pular do barco, e uma parte do seu cérebro tá tipo: "Putz, cara, eu não tô gostando disso, não é legal". Essa parte que tá dizendo isso é sua intuição. Só que aí outra parte é a pressão social de você se juntar a todo mundo. Eu acho que muitas vezes outras partes do cérebro podem falar, assim, mais alto que a intuição e às vezes, enfim, acaba acontecendo isso e aí enfim, mas eu acho que a intuição existe, sendo uhum. tipo, partindo de uma pessoa que, enfim, já se sentiu muito intuitiva, mas é a grande questão de discernir se é intuição ou se é outra coisa, isso é muito difícil também, é um medo ou uma Sim, intuição? sim. Então pra mim a grande questão da intuição é, eu acho que ela existe, eu acho que ela é uma coisa, eu já senti intuição, então é meio isso, eu não sei explicar nem provar por que eu acho que ela existe, mas eu acho que ela existe. Hum, Mas pra mim a grande questão da intuição é, quando eu como eu sei que é intuição ou não? E eu acho que é só vivendo, é só depois. Você só aprende que você não seguiu a sua intuição depois que você quebra a cara e você olha pra trás e fala: "Putz, eu tinha um feeling o tempo todo de que ia dar errado, mas eu não segui a minha intuição e deu errado". É assim que você aprende. Mas intuição como é um sim, conceito tão abstrato, não dá pra saber. sim. Uma das minhas melhores amigas, fala sobre intuição e ela fala que a intuição dela é muito ruim. E várias vezes a gente discutiu sobre isso, assim, eu sempre, fui aquela pessoa. Eu sou muito analítica, eu analiso muitas pessoas. Isso é muito padrão, assim, tanto que é muito engraçado, nossa, todas as vezes, sei lá, que tipo, conversa de bar ou coisa nesse sentido, eu sento do lado de alguém, do nada eu já estou analisando a vida da pessoa junto com ela, eu tipo: "Mas você já parou pra pensar sobre isso?" Tipo o episódio passado que eu fiz com a Ana Lu, eu E começo foi tipo ótimo. exato, eu começo tipo a analisar, a pessoa vai falando as coisas e eu fico: "Mas gente, por quê?" Porque eu sou uma pessoa muito curiosa nesse sentido.
E eu e essa amiga, a gente passou por muitas fases da vida juntas. Então, a gente passou o ensino médio juntas, a gente passou por uma situação muito difícil com relação a uma amizade muito próxima nossa. E foi muito difícil, e a gente se aproximou muito, exatamente por quebrar a cara juntas. Eh, e enfim, e ela sempre só que eu e ela somos pessoas muito diferentes. Ela é tipo o Golden Retriever e eu sou o gato preto, sabe, da relação. Ela é muito easygoing, ela vira amiga de todo mundo, e eu não, eu sou uma pessoa que eu sou mais crítica, nossa, principalmente com homem, né, homem eu tenho uma paciência meio negativa, se faz alguma coisa que já me irritou, tipo, tanto que assim, os meus amigos, eles são todos ursinhos Pooh, tipo, todos são muito fofos, porque eu não tenho muita paciência. A mesma coisa com, tipo, amigas mesmo, assim, eu sempre, eu sou intolerante com muitas coisas, às vezes, quando eu vejo que uma pessoa faz alguma coisa que fere algum valor meu, exatamente, eu sou uma pessoa que eu tenho valores muito fortes, e aí, se alguma coisa fere um valor meu, por exemplo, uma pessoa ela for homofóbica, descaradamente homofóbica na minha frente, ainda mais na nossa idade, isso é uma coisa que, de cara, eu já não vou aguentar, tipo, eu não consigo mais passar pano nenhum pra essa pessoa, ou se a pessoa tiver uma postura misógina. Assim, machista eu não vou falar, porque a gente vive num mundo machista, então, enfim, é muito fácil esse tipo de coisa acontecer. Ou faz um comentário racista ou coisa nesse sentido, descarado. Digo também porque às vezes tem muita coisa, tem muitas violências que a gente vê e também porque não fazem parte da minha realidade, às vezes eu não consigo enxergar. Mas, enfim, quando eu vejo alguma coisa que vai muito contra os meus valores, eu automaticamente já construo um pré-julgamento da pessoa e é muito difícil tirar isso da minha cabeça. Eh, e a minha amiga não. Ela é uma pessoa muito mais easygoing nesse sentido, e muitas vezes a gente já fez muita coisa juntas, então já conheceu muitas pessoas juntas. E ela sempre: "Ai, adorei fulano, adorei ciclano", e eu voltava da festa e falava: "Meu Deus, que pessoa Chernobyl", tipo, e aí ela e aí ela virava pra mim, ela falava: "Mas por quê? O que que essa pessoa fez e tal?" Eu falava assim: "Meu, não é sobre o que a pessoa fez, é sobre o jeito, assim, eu não sei explicar". Isso pode ser o lado intuitivo que eu falei que talvez eu não era uma pessoa intuitiva, mas talvez eu seja. Com pessoas eu acho que talvez eu seja. E aí, ela sempre falava assim: "Ai, eu não me considero uma pessoa intuitiva". Só que discutindo, muitas das vezes as coisas que eu trazia pra ela, ela concordava comigo. Ela falava: "Pô, é verdade, tipo, que nada a ver". Eu também tinha reparado nisso. Só que ela não confiava na própria intuição. Então isso eu acho que é uma coisa também que você falou no começo do episódio, amiga, que eu acho que a gente tende a racionalizar muito as coisas também. Porque também tem um lado de, tipo, o que que é intuição, o que que é, tipo, medo, o que que é, sei lá, não ter vontade de sair da cama, enfim, a gente não consegue muitas vezes diferenciar essas coisas, os nossos pressentimentos, assim, esses sentimentos que a Aham. gente tem. E muitas vezes a gente fica tipo: "Cara, não, eu devo estar errada, tipo, não é possível", sabe. Tipo, essa pessoa ela tem muitos amigos, eu tô vendo que ela é muito querida, por que que eu não tô gostando dela, sabe. Eh, então, é uma coisa que eu acho engraçada, porque às vezes a gente não confia na própria intuição. E tem uma coisa, eh, não sei se você quer falar sobre isso, o que eu acabei de falar, amiga, mas só uma coisa que eu lembrei agora do episódio da Brandão, que é também com relação que ela faz esse recorte, que ela fala que intuição tá muito ligada à intuição feminina e que intuição Sim. masculina não existe, e que ela fala uma coisa que eu acho muito louca. É o tipo de discussão que raramente você vai ver um homem tendo, sabe, sobre Sim. intuição. Porque os homens, eles, tipo, nem chegaram nesse nível, sabe, de abstração, eu tenho muito essa sensação. Tipo, eles só chegam e falam assim: "Mano, eu sei que é isso e é isso", sabe. E eu acho que tem um lado também, que eu acho que nós mulheres passamos, que é de duvidar muitas vezes do que a gente tá sentindo e do que a gente Eu quer ia falar fazer. exatamente isso. Exato. E aí, amiga, se você quiser me complementar, eu vou parar de falar, fala aí. Não, quando você perguntou, eu não sei se você vai querer comentar alguma coisa sobre, eu ia falar exatamente isso, que me lembrou justamente Sério? do episódio da Lela Brandão. Eu e a Amanda, gente, esse projeto funciona muito bem, porque é uma mente só. Mano, é São 2 bizarro. mentes, mas é uma mente só. É bizarro. Mas Dá até medo. não, eu pensei exatamente a mesma coisa, porque exato, ela fala muito isso no episódio dela, que quando você pesquisa no Google, por exemplo, intuição masculina, tem pouquíssimas respostas, tipo, do algoritmo, assim. Só que quando você pesquisa intuição feminina, tem muita coisa. E eu acho que é justamente isso. E a gente já lacrou o episódio passado sobre feminismo, vamos lacrar de novo, porque é isso, a gente se questiona muito, é muito parte, enfim, desse machismo estrutural, da gente se questionar tanto.
Eu acho que a gente tende a racionalizar a nossa intuição, justamente Hum. porque, enfim, porque a gente questiona tudo que a gente faz por causa dessa estrutura machista. Sim. Eh, e os homens não. A intuição é a primeira escolha e vamos, eles se questionam muito menos. Eu acho que pelo menos essa tendência, não vamos generalizar, Sim, mas essa tende a ser a tendência. sim. Essa Não, e tendência é às foda, mas vezes é. Não, e às vezes a nossa intuição ela vai meio que contra, assim, a regra, sabe. Eu acho que é isso que assusta muito nós mulheres. É quando a gente sente que a gente precisa fazer alguma coisa que vai meio que contra o status quo, assim, sabe. E isso é muito difícil pra uma mulher tomar esse tipo de decisão, sabe, porque nós somos muito ensinadas a obedecer, desde que a gente nasce. Infelizmente isso é realidade e mesmo na nossa geração, assim, tipo, desde a criação eu falo isso porque eu fui criança boazinha, eu fui criança obediente, então eu também. isso foi muito ruim, isso me tolheu em muitas coisas, eu tive que aprender a não ser boazinha. E acho que agora, a gente falando disso, eu acho que é por isso que eu não me considero uma pessoa intuitiva, porque eu acho que eu nunca realmente, fui ensinada a escutar o que eu realmente estava sentindo que eu queria fazer, sabe. Isso é muito Eu louco também. A agora gente parando pra nunca pensar. questionou muito quando você cresce sendo uma criança boazinha, você nunca questiona muito a autoridade. Eu lembro Exato. nossa, eu não sei porque eu lembrei disso, mas eu lembro que um amigo meu teve uma discussão, tipo, com um professor na escola. E meu amigo achava que estava certo e ele falou: "Como assim, professor? Isso daí não tá certo". E eu fiquei tipo: "Mano, você é maluco? Você vai discutir com o professor?". Tipo, Sabe o que você tá falando? mano, sai dessa, tipo, só concordo e é isso. Tipo, eu nunca fui de muito de questionar a autoridade, eu entendo completamente o que você tá falando. Sim. É, eu acho que, tipo assim, ao longo do meu desenvolvimento, acho que você também, né, amiga, a gente vai aprendendo a questionar e a gente vai aprendendo a se impor, porque se a gente não faz isso, infelizmente a gente é meio que engolida pelo mundo. Mas eu acho que, muito provavelmente, esse lado de eu não confiar na minha intuição é de não confiar exatamente em mim. Acho que é exatamente esse ponto que eu queria trazer sobre a intuição, eu acho que ela tá muito ligada com a confiança, sabe, com a confiança que a Completamente. gente tem na gente. Óbvio, melhorei muita coisa nesse sentido, enfim, eh, mas muitas vezes eu acho que: "Ah, mano, meu natural não é bom", sabe, o meu padrão, assim, sabe, tipo, se eu fosse deixar e aí vem um lado também de querer controlar muito as coisas também ao meu redor, não sei, eu acho que nós vivemos numa sociedade que as pessoas são muito controladoras em absolutamente tudo. Tudo na nossa vida, tem algum tipo de métrica que a gente precisa seguir. Algum tipo de controle, e ainda mais pra nós mulheres, né. Mas, e aí eu acho que a intuição ela surge meio que ela não obedece esse tipo de regra, sabe. Ela não tem uma linearidade, ela é um sentimento, ela é meio que aquela coisa meio um sexto sentido, sabe, uma coisa que você não vai saber explicar ao certo, se vo e você não vai saber se vai dar certo também, sabe. Eh, e assim, realmente, esse comentário que a Lela faz no episódio dela é muito pertinente, porque você nunca vai ver, tipo assim, pode ser que você veja, mas é muito mais raro, homens discutirem esse tipo de coisa, tipo: "Nossa, a minha intuição tá dizendo pra eu fazer isso, mas eu não sei se eu faço". Entende? Essa frase ela sempre vem carregada com: "Mas eu não sei". Tipo, a minha intuição está dizendo, mas eu não sei. Tipo, sempre vem junto, é incrível isso. Uma mulher falar isso pra outra pessoa: "Meu, eu sinto que eu preciso fazer isso, mas eu não tenho certeza". Mas é essa questão da intuição, você não vai ter certeza, é um sentimento que você tem. Só que você tem que ter certeza de você mesma, você tem que confiar em si mesma. Não Quanto sei. mais você se conhece, mais você conhece a sua intuição. E eu acho que Sim. isso é muito válido. E se você pensar racionalmente, se você não acredita que você tem intuição, isso também funciona. É. Porque se eu me conheço e se eu conheço que eu não gosto em outras pessoas, eu acho que eu até já falei isso nesse episódio, mas eu tô meio cansada, então se eu estiver me repetindo, eu me desculpo. Racionalmente também funciona, mas eu queria fazer um comentário sobre isso de que você se acha uma pessoa intuitiva com pessoas, se comparando Uhum. com aquela sua outra amiga que, apesar de ser intuitiva, muitas vezes não segue a intuição. Eu sinto Sim. que eu sou muito intuitiva com pessoas, mas não é, assim, tão tanto de cara. Às vezes acontece é isso que eu falei, é uma coisa muito natural. Acho que eu vou entrar, nesse comentário que eu comecei a fazer antes, que, minhas amizades hoje em dia são amizades que eu tenho, gente, desde os meus 3 anos de idade. Tipo, minhas melhores amigas, desde que eu era muito pequena, ainda são minhas melhores amigas até hoje.
Então, na minha cabeça, era uma pessoa, assim, que escolher pessoas pra mim é uma coisa que eu sinto que eu sou boa. Eu escolho pessoas boas pra estarem na minha vida, e aquelas pessoas que depois eu descubro uma coisa meio, eu fico tipo: "Ah, que bom que eu não me aproximei dessa pessoa". E é uma coisa que acontece Uhum, meio naturalmente, por isso que eu atribuo isso à minha intuição. Eu naturalmente vou, tipo, como um imã, perto das pessoas que eu sei que, tipo, fazem bem pra mim. Óbvio que isso não é a regra, tem exceções a isso, mas no geral é isso que acontece. Então, eu geralmente sinto que eu sou uma pessoa muito intuitiva em relação a isso, só que eu também não sou o tipo de pessoa que vai conhecer alguém e vai falar: "Nossa, não gostei dessa pessoa", de cara. Eu acho que eu me uhum, relaciono mais a sua amiga. Mesmo que num futuro eu fique: "Ai, que bom que eu não me aproximei dessa pessoa". Eu acho que eu dou chance para as pessoas me mostrarem errada, mas também uhum. eu não necessariamente corto a pessoa imediatamente depois de eu conhecer e, sei lá, achar que não deu tão certo. Eu acho que eu posso dar uma chance ou outra, e eu sou justamente eu tô falando que eu sou muito intuitiva, mas já aconteceu de vezes de eu fazer desculpas para as pessoas, mesmo sabendo, por exemplo, eu vi a pessoa sendo grossa, e eu fiz uma desculpa para o fato dela ter sido grossa, quando, mano, não tem desculpa. Mas aí, Sim. sei lá, muitas vezes isso não me fez quebrar a cara. Às vezes essa pessoa foi grossa, fiz uma desculpa por ela, mas eu também nunca fui tão próxima dela, então tá tudo bem, sabe, não me Hum, afetou tão pessoalmente. sim. Nossa, eu sou muito diferente, assim, com relação às pessoas. Eu estava até pensando nisso, né, das minhas amizades. Eu também, eu tenho amizades cara, eu tenho uma amiga, ela vai ficar super feliz, porque ela vai estar escutando esse episódio, mas ela é uma amiga, ela também, tipo, uma das minhas melhores amigas, que eu conheço também desde o meu primeiro mês de idade. Tipo, a gente é muito, muito, muito amiga. Óbvio que, assim, nós viramos amigas por conta das nossas mães, mas a nossa amizade é muito independente disso, assim, muito, muito, muito. Eh, e assim, é muito louco. Eu também tenho muitas amizades de muito tempo e que realmente, assim, é aquela coisa eh, de eu sentir a pessoa e falar: "Cara, eu sei que você é uma pessoa que eu quero para o resto da minha vida", enfim. E assim, o que eu falo, tipo, de cortar pessoas, de cara, também, óbvio, eu dou chance para as pessoas, assim, mas todas as vezes que eu não confiei na minha intuição com relação às pessoas, eu tive uma decepção muito grande, sabe. Então, eu falo isso pelas minhas experiências, tipo, mesmo na faculdade, eh, que eu tive, tipo, algumas amizades, tive várias amizades na faculdade que foram assim, na verdade, porque eu acho que na faculdade, eh, a gente acabou de sair da pandemia, então eu estava um pouco meio tipo: "Cara, não, eu preciso fazer amizade, eu preciso me encaixar, eu preciso ter uma vida". É, e aí eu lembro que, assim, eu forcei muito isso, assim, tipo, de tentar me encaixar num grupo, isso foi muito difícil, pra mim, porque foi uma época que eu negligenciei muito o que eu sentia em relação às outras pessoas e o que eu sentia em relação a mim. Tipo, eu meio que forçava gostar de coisas que eu não gostava, sabe, esse tipo de coisa pra você tentar se encaixar, enfim. Em grupos de amizade que não necessariamente eram os meus, e isso foi muito difícil. Eu fiz isso com várias pessoas, várias pessoas. E assim, agora no final da faculdade que eu consigo ver que eu realmente me desgarrei disso, e eu encontrei pessoas que realmente têm a ver comigo. E que talvez teria sido muito mais fácil eu ter sido só eu mesma no começo, ou talvez não, ou talvez eu não teria conhecido as pessoas que eu conheço hoje se eu tivesse me fechado desde o início também. Então, eu acho que toda experiência é válida. E aí enfim, mas com pessoas eu sempre tive esse feeling, assim, com a amizade. Eu não me considero muito intuitiva com relação a coisas da vida, sabe. Tipo: "Ah, nossa, sinto que eu vou passar na faculdade, que eu vou conseguir tal coisa", enfim. Mas com relação às pessoas, sim. Eu sempre, mano, pego a vibe, sabe. Eu não sei explicar. Tipo, só acontece, e quando eu vejo que a pessoa não tem nada a ver comigo, eu me afasto, sabe. Então tem um pouco desse lado, assim, e de eu não dar também, talvez, muita chance também quando as pessoas erram comigo. Apesar que na faculdade eu forcei muito isso, é uma característica minha, eu não sou uma pessoa muito de perdoar várias vezes, sabe.
A não ser amizades muito antigas. Isso também é uma coisa que eu queria falar, Sim. que é sobre as desilusões que a gente tem também com os nossos amigos de anos, né. Que Uhum. são aquelas pessoas que a gente já confiou muito e que a gente contava com aquela pessoa. Eu passei por 2 situações, assim, que foram muito difíceis, 2 perdas de amizade que foram muito difíceis pra mim, e que foi exatamente isso, assim, a minha intuição não me protegia mais daquelas pessoas, porque eram pessoas que eu conhecia há muito tempo. E depois passar por isso, assim, é muito difícil, porque aí realmente não tem mais intuição ali. Ali você conhece a pessoa, e aí é quando você vê você inventando um monte de desculpa, passando por cima das coisas que você sente, enfim, é é um pouco isso do que eu sinto, assim, que a intuição ela fica bem de lado quando você já tem uma relação mais profunda com as pessoas, porque você não passa só a confiar no que você sente, mas você confia na pessoa. E aí, realmente confiar no que você tá sentindo daquela situação começa a ficar uma coisa muito nebulosa, né. Sim, Enfim. eu entendo muito o que você diz em relação a isso, porque querendo ou não, quando você conhece bem a pessoa, você sabe exatamente como criar desculpas pra É, pessoa. E isso é exato. muito complicado, você acaba achando um jeito de enganar a sua intuição. Eu passei Sim. por isso também. Eu falei que eu sou uma pessoa muito intuitiva, mas eu reconheço exceções nesse padrão. E acontece, né, família. Acontece, a Mas gente não é perfeito. é. Não, mas foi inclusive, a minha vontade de fazer esse episódio veio disso, porque eu estava me questionando muito. Eu estava, porque isso de eu me achar uma pessoa muito intuitiva veio, sei lá, de uma pessoa, assim, que eu nunca fui muito com a cara, depois eu vi uma história ruim relacionada a essa pessoa e falei: "Putz, eu sempre soube, eu devo ser uma pessoa muito intuitiva". E desde então, eu assumi essa personalidade. Até que eu quebrei muito a cara, vocês estão entendendo, eu quebrei muito a minha cara. Eh, e aí eu comecei a questionar toda essa ideia que eu tinha de mim mesma, será que eu sou mesmo intuitiva? E aí, quando eu comecei a pensar no episódio, eu já tinha meio que resolvido isso comigo mesma, que isso foi uma exceção e acontece, Sim, mas, eu comecei a questionar: "Será que eu sou intuitiva? Será que que é intuição? Que" sabe? Aí eu comecei a é. questionar e veio a vontade de fazer esse episódio. Mas, você sabe exatamente como criar desculpas para as pessoas e, em retrospectiva, eu pensando na minha situação, eh, eu olho para o momento que eu quebrei a cara. Nesse momento, não foi nenhuma surpresa, eu acho, porque voltando na definição da palavra de intuição, que é tipo você prever o futuro, eu acho que em diversos momentos, que durante, enfim, esse A relacionamento, relação. durante essa relação, minha intuição falou. E eu criei desculpas pra invalidar minha intuição. Só que eu Sim, previ esse futuro. Esse momento de quebrar a cara, eu já tinha previsto várias vezes. Então a hora que sim. de fato aconteceu, não foi uma grande surpresa. Por isso E que eu não é cheguei tão difícil, né. é, Não é tão difícil quebrar, por exemplo, o que aconteceu comigo, eu tive uma amizade também que foi, assim, tolhida por anos, assim, que foi no meu ensino médio. E, assim, eu vou falar abertamente sobre isso, porque é uma pessoa que nunca vai escutar esse episódio, então, tipo, tudo bem. então hable. Exato. E, assim, então eu posso dar um pouco mais de detalhe. E, assim, foi uma amizade muito tóxica, assim, de muita rivalidade feminina, foi muito difícil, assim, essa relação. E quando eu resolvi dar um basta nessa relação, sabe aquela coisa, assim, que você não consegue mais sustentar? Tipo, acabou, acabou. Porque eu já tinha todas as pistas, porque essa pessoa esgotou todas as minhas desculpas. É aquilo, assim, tipo, não existe desculpa, não existe mudança de postura, porque eu tentei demais manter aquela relação por nós duas, entendeu? Por nós duas, é uma mulher. Enfim, então, então quando acabou, quando teve, tipo, a última ação que eu falei: "Cara, basta, eu não deixo ninguém me tratar assim, por que que eu vou deixar essa pessoa me tratar?", eu não conseguia mais voltar atrás, sabe. Foi muito difícil perder a amizade, foi muito mas foi um luto, tipo, de muito tempo, porque a cada ação que me decepcionava, Era um aquilo pequeno doía em luto. mim. É. Exato, aquilo doía em mim, eu falava: "Cara, por que que você tá me tratando dessa forma, sendo que eu nunca fiz isso com você, sendo que eu sou uma ótima amiga", sei lá se eu sou uma ótima se eu fui uma ótima amiga pra ela, não sei se de alguma forma eu traumatizei, mas não passando pano pra pessoa. Mas assim, a cada ação
eu já meio que me despedia da amizade que eu tinha, sabe? Porque a amizade, a relação, ela vai se destruindo aos poucos. E acho que se relaciona também a relacionamentos amorosos, assim, sabe? Principalmente nós, mulheres, tipo, com homem. Tipo, quando uma mulher, assim, eu falo porque eu tive um relacionamento que eu terminei o namoro. Quando eu fui terminar, era também porque não tinha mais desculpa pra nada do que acontecia. E a última coisa que aconteceu, a gota d'água do relacionamento, não foi nem nada demais. Mas era assim, cara, nada suporta mais essa relação, porque eu já tô carregando ela há muito tempo, né. Então, e eu já tô desrespeitando a minha intuição, o que eu sinto há muito tempo. E, tipo, chega uma hora que basta, porque não dá mais. E aí é muito difícil voltar atrás, né, é uma decisão que você toma. Não sei como é que foi pra você tomar a decisão de cortar esse tipo de relação, É. mas as vezes que eu fiz isso foi bem, tipo, Mas eu acho acabou. isso interessante de você falar de ir desgastando, porque volta aí só o episódio da Lela Brandão, nossa diva, que quantos relacionamentos de amigas minhas que eu já não ouvi elas falarem que queriam terminar há meses, meses, e eu de ficar surpresa, assim, nossa, você quer terminar há tanto tempo e você só foi terminar agora? Sim. Que você escuta, começa a ouvir a vozinha, a intuição sussurrando no seu ouvido, e você ignora, ignora, ignora até uma hora que não dá mais. Hum, Então, deve ser muito difícil mesmo. Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu relevo muitas coisas também, então, não sei como é no meu caso, eu acho que eu hum, ainda tenho que descobrir um pouco essa questão. entendi. É, porque foi só uma cara quebrada da minha intuição, Ah, então acho que eu ainda preciso quebrar mais a é. cara. Eu já quebrei muita cara. Eu já quebrei muito, muito, muito a cara. E sempre foram vezes que eu não escutei a minha intuição, sabe. Menos com essa pessoa que eu falei, que pra mim foi pior. Gente, eu juro, eu tive um relacionamento de 2 anos e meio e não chegou aos pés desse término de amizade que eu tive que fazer. Tipo, foi um sofrimento muito duro, assim, sabe, pra mim. Nossa, Eu falo, cara, perder a amizade é muito difícil, muito sim. difícil. Até socialmente, assim, sabe, as pessoas respeitam muito menos a perda de uma amizade do que o fim de um relacionamento. As pessoas Hum, entendem muito menos, sabe. sim, Então, é socialmente, tipo, estranho, tipo, você acabar uma amizade. sim. E, enfim, eu falo das situações que eu tive, assim, de quebrar a cara, de não seguir minha intuição, foram muitas, muitas vezes, assim. E muitas vezes, depois que eu fiquei mais velha, assim, quando aconteceu o negócio da faculdade, que eu quebrei muito a cara, mas antes, eu acho que eu era bem mais intuitiva também. Hoje em dia eu sou também, hoje em dia eu sou. As pessoas que eu tenho por perto na minha vida são pessoas que eu gosto muito e que mas assim, que a minha intuição também ela nunca é deixada 100% de lado, sabe. Hoje em dia eu consigo olhar mais pra isso e falar: "Cara, não é porque eu te conheço há 15 anos que eu tenho que aceitar tudo". Não, Tipo, total. exato, Tudo tem assim, limite. tudo tem limite. E toda relação, eu também, eu não acredito muito nesse conceito de tipo, low maintenance friendship, sabe? Amizade de baixa manutenção. Cara, toda relação exige uma manutenção e ela exige um contato e ela exige um esforço. As minhas amizades que eu tenho de muito tempo, pode ser que assim, às vezes eu não vejo com muita frequência. Essa minha amiga que eu tenho desde de 1 mês de idade, ela mora em outra cidade, no extremo oposto, assim, do estado de São Paulo. Mas a gente sempre se vê. Ela vem pra São Paulo, ela sempre me encontra, eu já fui pra cidade dela e a gente faz esse esforço, sabe. Na minha formatura ela vai estar lá, eu vou estar na formatura dela, sabe. Então, é uma coisa que tem uma construção por trás, sabe, tem um carinho. Então, eu não acredito muito nisso de tipo: "Ah, tá tudo bem, você não precisa se esforçar". Não, você precisa se esforçar, isso amizade é uma relação que nem qualquer outra, é um relacionamento. Você tem que, enfim, estruturar aquilo de certa forma. Então, hoje em dia eu respeito muito mais a minha intuição, no sentido de, tipo, a pessoa fez alguma coisa que eu não concordo, eu não olho mais e falo assim: "Ai, mas a gente tem muito tempo de amizade, eu tenho que aguentar". Não, é tipo, hoje em dia eu viro pra pessoa e se eu acho que vale a pena, eu vou lá e pontuo pra ela: "Olha, isso que você fez me magoou, eu quero que você mude de postura, porque senão não faz sentido manter essa relação". Cara, eu fiz isso com uma amiga Sim. minha ano passado também. Uhum. Tipo, a gente passou por eu passei por situações com ela que eu não me senti bem tratada, eu não me senti acolhida e eu não senti que, ela estava respeitando a nossa amizade. E aí eu pontuei pra ela, tipo, eu virei e falei assim: "Olha,
Ou você muda de postura e você entende que o que você fez é errado, e que, tipo, não é porque nós somos amigas de anos que tudo bem, ou não faz sentido manter essa relação. Foi uma conversa super difícil, mas em que nenhum momento, eu achei que eu falei tipo: "Ah, não, não vou falar isso". Não, eu falei: "Cara, é realmente, assim, eu preciso confiar no que eu tô sentindo e que eu não mereço ser tratada dessa forma, e que esse tipo de coisa não é legal, e que talvez se eu conhecesse essa pessoa hoje em dia eu não seria amiga dela". Às vezes a gente Uhum. também pensar nas coisas nesse sentido, sabe. Às vezes eu acho que mano, principalmente mulher, cara, a gente faz muito isso. "Ai, mas a gente conhece há muito tempo a pessoa, a gente tem uma história com As ela". Cara, mas desculpas que a gente cria. exato, exato. Tipo: "Ai, porque eu passei por isso, isso e isso com essa pessoa". Sim, você passou no passado, sabe. Mas o que garante que no futuro, E é isso que a gente tipo falou, tudo tem limite. Não, ai, conheço você há 15 anos, mas você tá me tratando mal? Tudo tem exato, limite, né. Não vou exato. tolerar, tem coisas que não se tolera, e é meio isso, a gente tende a ignorar a nossa intuição até que a gente esteja completamente desgastada, tipo, a vez que eu quebrei a cara foi exatamente igual, e eu acho que não precisa ser sempre assim, eu acho que talvez isso foi um ensinamento, talvez escutar mais a minha intuição no futuro, talvez não sei se você Sim. teve a mesma, Eu sensação, assim, tive depois isso, dessas. eu tive essa sensação com essa minha amiga e foi muito bom. A amiga que eu falei que eu conversei com ela no final do ano passado. Foi muito bom, porque eu resolvi escutar minha intuição, porque eu falei: "Cara, eu não quero que desgaste e chegue no limite de que eu não quero mais me relacionar com essa pessoa. Uhum. Então eu vou ter essa conversa antes". Ó, E foi assim, perfeito. entende? Tipo assim, no passado, talvez eu não teria feito isso. Mas mas dessa vez eu falei: "Cara, eu não quero chegar nesse nível de desgaste da nossa relação". E aí eu parei e falei: "Olha, eh, ou melhora isso ou melhora, senão não vai dar". Porque eu sei como é que eu sou, sabe, entende, tipo, com relação quando eu me sinto muito desrespeitada, tipo, ao longo do tempo, eu não consigo voltar muito atrás. Eu enfim, eu me considero uma pessoa determinada, tipo, não tem outra palavra pra descrever, assim, quem sabe coloca uma coisa na minha cabeça, é muito difícil eu tirar. E principalmente em relação às amizades, sabe, tipo, o nível de, tipo, cara, passação de pano, eu falo: "Cara, chega". Chega. Tanto que essas amizades que eu tive que cortar, porque eu quebrei muito a cara, essas relações, eu nunca pensei em voltar. Mesmo no meu antigo relacionamento também, eu nunca pensei em voltar. Sempre foi uma coisa de tipo assim, você pode sentir falta da pessoa, às vezes você fala: "Cara, eu queria poder falar isso pra essa pessoa, mas eu não vou voltar a ser amiga dela", sabe, porque o que ela me fez passar, o tipo, desgaste mental, emocional que eu tive que ter, não justifica, sabe. Enfim, Sim. um pouco isso. É, eu acho isso muito interessante, porque eu tô sendo intencionalmente evasiva com essa situação que eu quebrei a cara, tá, só um contexto. Mas vou especificar um pouco, que nessa situação não foi uma amizade que eu falei: "Vai acabar agora". Foi uma coisa, enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu acho que isso também tem a ver com eu ser uma pessoa meio medrosa e não me comprometer, realmente. Entendi, entendi. Então, em relação a isso, apesar de eu não ter tido um momento que eu cheguei e falei: "Chega", esse final da relação foi mais ambíguo do que só eu chegar e falar: "Então é isso, acabou, tchau", entendeu. Mas é que Só eu que não falei isso para as pessoas, eu falei isso pra mim mesma, entendeu. sim, tá, eu também. Ma tá, entendi. Hã, tá. Mas, eu acho que minha intuição também entra no aspecto, e a sua intuição também entra nesse aspecto, que você sente que foi uma decisão boa. Eu acho que isso também é intuição. Você sente que no futuro isso vai te beneficiar, ter acabado com essa Sim. relação vai te beneficiar. E é uma coisa também, eu sinto que a intuição vai muito além de, enfim, de: "Ai, conheci a pessoa, acho que ela é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim", ou tipo: "Ai, tô num ambiente, acho que vai ser um ambiente bom ou um ambiente ruim". Eu acho que a minha intuição também tem muito a ver com a essência das pessoas. Tipo, tem umas pessoas que eu sei que, putz, mandaram mal uma vez, mas na essência dela eu acho que tem uma coisa boa, acho que vale a pena investir, sabe. Porque nem todo mundo é perfeito. Sim. Tipo, também as chances que eu dei para as pessoas, tiveram, apesar de terem chances que eu dei para as pessoas que acabou dando muito errado, tem chances que eu dei para as pessoas que eu fico tipo: "Ainda bem que eu te dei uma chance, ainda bem que eu não cortei isso na hora que você mandou mal aquela vez", sabe. Uhum. Sim. Acho que tem a ver com isso de, Aprender a perdoar. eh é,
às vezes, quando você tá no meio, você não entende exatamente. Mas quando você tá num momento mais calmo, tenta pensar Sim. nesse passado, tipo, é, sei lá, tal pessoa fez uma coisa meio babaca comigo e eu perdoei. Hoje, em retrospectiva, foi bom ou ruim? E aí, se você, tipo, se você chegar na conclusão que foi ruim, talvez comece a questionar também se você não tem que mudar no futuro. Mas é uma coisa que, tipo, em retrospectiva, acho que total, na sua essência você é uma pessoa boa, você mandou mal uma vez e ok, sabe? Uhum. Ah, sim, sim. Não, e assim, o que eu tô falando aqui não é que eu sou uma pessoa inflexível, pelo amor de Deus. Tipo, eu não sou uma pessoa que assim, a pessoa mandou mal comigo uma vez, tchau. Não. É que hoje em dia eu observo mais os sinais da minha intuição, e aí eu tento respeitar isso mais nesse sentido. E assim, a conversa que eu tive com essa minha amiga não foi uma bola fora, entendeu? Foram várias, que eu fiquei Sim. tipo, meu, isso vai chegar num momento que vai me magoar. E aí quando Uhum. me magoar, tipo, vai ser bem difícil, sabe? Isso já tá me deixando triste, já tá me deixando chateada. Enfim, eu acho que é isso, assim, não sei. Amiga, você quer tentar definir, tipo, a partir do nosso episódio, o que que é intuição? O que é intuição pra gente? É, Eu acho que é muito difícil, porque é muito ambíguo. Pra mim é. é, tipo, um feeling. Pra mim é. Você já viu Homem-Aranha? Qualquer um dos Já. Homem-Aranhas. Já. Ele tem o. O Ele tem Tim o lá. Spidey Sense, É. sei lá, tipo, o senso do Homem-Aranha. Que no do Tom Holland ele chama de Peter Tingle, a cócega do Peter. É, o Mas, aham. tipo, é uma cócega que ele sente, ele, tipo, sabe que tá acontecendo alguma coisa errada. Tipo, enfim, que tem um monstro na cidade. Na ponte, sei lá. Aí, pra mim é isso. É tipo, tudo bem que o Homem-Aranha ele sabe. Tipo, ele tem certeza quando o Peter Tingle dele tá acionado ou não. A gente não, entendeu? Então é Sim. difícil definir, é muito difícil definir. E eu acho que o É. grande desafio da intuição tá nisso. Você. E aí você começa a racionalizar a intuição meio involuntariamente, né? Mas. Tipo, isso é medo ou intuição? Isso é. Tipo, paixão ou intuição, sabe? Sim. Ah, eu ia só falar uma coisa, assim, que eu acho que a intuição tá muito relacionada à confiança que a gente tem em nós mesmos. Então, acho que a intuição, se nós somos pessoas intuitivas, são as pessoas que nós confiamos no que a gente sente, sabe? E Sim. que o que a gente sente é válido e é genuíno. Então, sei lá, eu me senti mal em tal situação, e aí pode vir uma vozinha e falar assim: "Ai, por que você se sentiu mal? Nem era pra você se sentir mal, sabe? Nossa, nem tudo é sobre você". Ou uma voz do tipo: "Cara, você se sentiu mal porque você realmente passou por essa situação, isso não foi uma coisa legal, e você tá certa em se sentir mal". Ou o contrário, se sente bem ou se enfim, é que geralmente a intuição, né, tá muito ligada a experiências negativas, infelizmente. Mas eu acho que tem muita relação com a gente confiar nos nossos sentimentos e que eles são válidos, sabe. E que se você se sentir de tal forma, você pode agir de tal forma. Você não precisa ficar invalidando, enfim, tentando postergar, eh, enfim, ações que de certa forma vão contra, a opinião da outra pessoa, enfim, sei lá, tipo, meu, às vezes a pessoa fez errado, e é culpa dela e tá tudo bem. E você tem que se respeitar, assim, sabe, nesse sentido. Eu acho que caminha muito com confiança, mas realmente é um conceito muito amplo, É. meio não Mas sei explicar. eu não quero também deixar a impressão de que, tipo, eu tenho a impressão que a minha intuição tá sempre certa também. Acho Pior que eu acho que eu Não, nunca consigo pensar mas eu não po tipo, agora eu não consigo pensar em uma situação que na hora eu fiquei tipo: "Nossa, minha intuição tá me dizendo isso", aí e ela errou. Mas eu boto fé que, tipo, acontece muito. E não só isso, tem muitas vezes que eu sinto minha intuição e eu ignoro ela, apesar de eu me sentir uma pessoa muito intuitiva. sim. É que eu acho que a gente só faz esse tipo de reflexão quando a gente passa por alguma merda, né. Tipo: Sim, "Nossa, exato, eu sabia". É, você só pensou nisso agora porque você passou por essa situação, sabe. Então, eu acho que é mais um pouco do contexto também, sabe, amiga, quando a gente para pra pensar nisso. Mas enfim, eu acho que a gente pode finalizar. Foi um episódio que, não sei, fiquei meio em dúvida, sobre o que eu falei. Enfim, de Eu forma também. alguma, de novo, fazendo o disclaimer, não queremos ofender nenhum tipo de religião, cultura ou crença. Uhum, Essa é a nossa perspectiva e as nossas experiências com a intuição. uhum.
E é isso, né? Então, gente, já encaminhando pro fim, a gente queria dar notícias finalmente pra vocês do Clube do Livro. Esse episódio, inclusive, é o primeiro que a gente tá gravando depois da gente ter lançado o podcast. Então, eu também queria agradecer todos os comentários. A gente tá amando ver as reações de vocês aos episódios. Então, só queria falar isso antes da gente dar notícias do Clube do Livro. Mas se Verdade. vocês estavam esperando atualizações esse mês e só veio agora, perdão. Mas esse é o primeiro que a gente tá gravando já que saiu. E então, foi agora que a gente tem as nossas indicações. E uma que eu gostei muito e eu já tinha interesse de ler é o livro chama Três. É da Valérie Perrin. Eu acho que esse é o nome dela. A gente vai anotar certinho na descrição do episódio, se vocês tiverem interesse em ler. Mas, pra explicar bem a ideia do Clube do Livro, não é pra gente, enfim, todo mundo lê um livro e um episódio por mês a gente discute esse livro. Não, se você quer continuar consumindo o conteúdo do podcast, você não quer ler o livro, você não vai precisar pular esse episódio. A Sim. ideia é, eu e a Amanda vamos ler esse livro e a gente vai pegar uma reflexão com base nele e falar sobre. Então, se você leu, eu acho que vai ser ainda melhor. Mas se não, ainda vai dar pra você acompanhar o podcast normalmente. E a gente tá pensando em, no final desse episódio, fazer, sei lá, uns 5 minutos a mais falando sobre o livro pra quem leu. Tá? Dito isso, eu vou ler aqui a sinopse pra vocês, do livro 3 da Valérie Perrin. É um nome francês, eu espero estar falando ele certo. Mano, eu jurava Mas que era Valérie Perrin. é assim que se lê. Mas aqui é Valérie escrito, Perrin. sabe? É, Sim. mas a sinopse é: Adrienne, Etienne e Nina se conhecem na escola aos 10 anos, em 1986, e rapidamente se tornam inseparáveis. Eles passam um dia juntos nadando na piscina, trocando confidências e prometendo que um dia sairão do interior da França e se mudarão para Paris, onde viverão da música. Os três não podiam ser mais diferentes. Etienne é o rebelde, Adrienne o ingênuo, e Nina é a emotiva. No entanto, a união entre eles é maior do que qualquer diferença. Um não se vê sem o outro, mas às vezes, nem mesmo o laço mais forte é capaz de resistir aos percalços da vida. Enquanto a infância vai ficando para trás, a forte conexão entre os três começa a ceder aos obstáculos que surgem ao longo do caminho. 30 anos depois de se conhecerem, Adrienne, Etienne e Nina se tornam estranhos uns para os outros. A amizade que eles juraram que seria eterna não existe mais. Porém, um acontecimento inesperado pode trazer à tona segredos enterrados há muito tempo. Um carro é encontrado no fundo de um lago e Virginie, eu não sei se é assim que se fala, uma jornalista com passado enigmático, começa a investigar o caso enquanto reflete sobre a relação entre os três amigos. À medida que ela se aproxima da verdade, uma sequência de eventos e mistérios que se estende por 3 décadas é revelada e o destino dos três se cruza novamente. Tô lendo pela primeira vez, vou confessar essa sinopse, achei muito interessante. Nossa, eu adorei. Meu Deus! Primeiro, tipo, eu achei que ia ser uma vibe meio The Summer Turned Pretty, que é essa série que tá lançando agora. Eu já tava tipo, ai, meu, de novo, triângulo amoroso, a Nina lá no meio do Etienne e do outro brother lá, que eu esqueci o nome já, nome francês não é meu. E aí, mas, meu, eu adorei, gente, uma coisa meio suspense, I love. Nossa, Eu amei, muito animada. também. Então, no final do mês que vem, podem aguardar alguma reflexão nossa em relação ao livro. A gente ainda não sabe qual Sim! reflexão vai ser, mas vamos nessa. E não esqueçam de mandar sugestões pra gente em todos os episódios de livro, nós vamos compilar É, elas e depois a gente vai fazer uma enquete. se Pra vocês gente saber qual quiserem que foi o sugerir livro do mês. filmes também, eu acho que séries, se também não forem tão longas, a gente também pode falar sobre. Sim, Se vocês às quiserem. vezes pode até ser, tipo, séries que a gente já tem assistido ou filmes que a gente já tem assistido também. A mais E a fácil gente ainda. trazer. Por favor, filmes que a gente já assistiu, séries que a gente assistiu. Mentira. Mas é isso, assim, pra gente trazer pra vocês, enfim, esse aspecto Uhum. mais cultural. É. Mas é Você tem. isso. Você tá com esmalte hoje? Mano, juro, eu sou uma negação. Eu escutei o episódio o primeiro episódio e eu falo que eu queria um compromisso de fazer minha unha toda semana. Mano, esse compromisso, assim, ele foi por água abaixo, sabe? A minha cutícula, ela está imensa, eu preciso fazer minha unha. Mas essa é a semana do meu aniversário. A gente tá gravando na semana do meu aniversário, que é um pouco antes. Eu não vou falar qual que é a semana, senão vai ficar muita. Ah, vocês vão saber também, né? Pelo Instagram. Mas, enfim. Eu vou fazer minha unha essa semana. E eu não sei que cor que eu Boa. pretendo pintar. E você, amiga? Eu tô sem esmalte também.
Ah, Ops. mano, que negação. Ah, É. outra coisa que eu queria falar. Na verdade, eu estou com a base concreto, mas eu queria fazer o disclaimer que a amiga da Ana Lu, que é farmacêutica, mandou um áudio pra mim de, tipo, 2 minutos explicando o porquê que essa base, ela não é boa de usar com tanta frequência, porque ela endurece muito a unha, mas ela pode, tipo, tornar ela quebradiça também, e é uma substância tóxica, né, porque ela tem amônia. É. Não, se você usa ela não com tanta frequência, bom, Tudo bem. só que pra muita gente o formal pode dar alergia. É. Então, eu acho que é formal, não amônia, eu não tenho certeza. É, Mas alguma substância aí tóxica. A Formol, com é, certeza. É o é, da progressiva. dá alergia pra algumas pessoas, então fica aí esse disclaimer se vocês ouviram a base da Amanda e quiseram comprar, é bom alternar ela com Com uma uma base base normal. normal. Então era De esse uma disclaimer que a risqué gente ia padrão. fazer. É. É. Ah, e outra coisa também que eu queria falar agora antes do final desse episódio, porque, enfim, gente, desculpa, a gente vai ter que falar muita coisa agora nesse episódio, porque a gente acabou Aham, de lançar o podcast. sim. A cada episódio, eu tô fazendo posts da nossa vida que se relacionam. São fotos 100% nossas. Nenhuma dessas fotos são da internet, elas são todas nossas, que se relacionam com o episódio. E é uma forma que a gente quer, assim, de manter vocês mais próximos, assim, da nossa vida também. Tipo, óbvio, assim, não vai ser igual, nós não somos amigas de verdade, mas na minha cabeça nós somos, porque se vocês estão escutando isso, vocês são muito legais. Todo mundo tá escutando É, aqui, nossos besties. exato. Mas a ideia é mostrar um pouco da nossa vida, sabe? Mostrar fotos nossas, por exemplo, da abertura do podcast a gente fez ensaio fotográfico, de autoestima eu coloquei foto minha da Ana Lu criança, enfim, trazer essas coisas. Eh, e é isso. Queria São só muito falar pra lindos vocês os que posts, e eles complementam muitos episódios, então se vocês estão ouvindo e não vendo os posts, vocês não estão pegando a história completa. exato, Eh, sigam a gente no Instagram. sim, nosso Instagram é @somaisumacoisa.pod e nosso TikTok também é somaisumacoisa.pod, Sim, a gente também tá lançando muito conteúdo lá. Eh, sim, sim, acho que é isso, né. sim, é isso. Até até semana que vem então, gente. Até, tchau, tchau. Tchau.